Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu vou juntar as perguntas do Bloco de Esquerda e do PCP, porque elas vão um bocadinho no mesmo sentido, e eu gostava de dizer duas coisas. A primeira delas é que é preciso ter memória que, num determinado momento, este país foi obrigado e sujeitado a um programa da Troika assinado pelo Partido Socialista que condicionou completamente as políticas que podiam ser adotadas. É preciso não esquecer isso. Quando os senhores deputados perguntam de que forma é que nós podemos valorizar o papel dos trabalhadores, etc., estamos completamente alinhados nesse ponto, neste aspecto. É que o PSD já disse que quer recuperar o tempo de serviço dos professores. O PSD também pediu na Comissão de Orçamento e Finanças ao TAU que avaliasse quanto é que foi perdido, quanto é que custa todo o tempo da carreira dos funcionários públicos. Nós queremos saber quanto é que isso custa, nós temos que ter esses dados. Quanto aos professores, já dissemos que queremos recuperar e dissemos como é que o queremos fazer e o resto queremos saber em quanto é que foram prejudicados. Não vi nem o Bloco de Esquerda nem o PCP a propor algo do género na Comissão de Orçamento e Finanças para saber quanto é que isto custa ao país. E porquê é que não propuseram? Isso tem uma explicação. Porque para os senhores é absolutamente indiferente se o dinheiro chega ou não. É absolutamente indiferente. No fim, não são os senhores que governam e esse é o vosso problema. Mas também é curioso que tantas críticas que os senhores fazem, omitem que durante anos andaram coligados aqui com o PS na geringonça a aprovar os orçamentos e as políticas do PS. E nesse tempo não havia greves, não havia contestação social, porque os senhores bloqueavam a contestação social e omitiam aquilo que era o interesse dos portugueses. Quanto às perguntas do Partido Socialista, da senhora deputada Berta Nunes, que eu muito agradeço, eu, de facto, pensei que quando a senhora deputada ia fazer perguntas, se referisse ao presente. Mas não, foi lá atrás. E, portanto, eu remeto para a resposta que já dei aos dois outros partidos no que diz respeito ao passado. Agora, quase que admitia, de resto, que a culpa era do PS nos problemas que existem. Quase. Mas, não o tendo feito, é bom lembrar que eu gostava de ter visto a senhora deputada a fazer perguntas sobre isso. Olha, isto é um gráfico sobre o PISA. No que diz respeito à matemática, a queda de Portugal, que é a linha laranja, caiu brutalmente para os níveis da OCDE. Só que ao contrário do que o Sr. Deputado Pedro Nunes... Ao contrário do que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos veio dizer que viemos para os níveis da OCDE, do PISA, desvalorizando a queda de Portugal, é preciso ver que nós tínhamos resultados muito acima da OCDE e caímos muito mais do que a OCDE. Mas para o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos e para o Partido Socialista isso é indiferente. Estamos a condenar uma geração com os resultados que temos no nosso ensino e para os senhores é indiferente. Mas mais, olha, Sra. Deputada, não era preciso eu vir aqui contar aquilo que são os problemas dos portugueses, porque os senhores até podem duvidar da nossa versão, mas veja os jornais, abra o clipping de notícias. Olha, os apoios sociais não chegam aos portugueses. Notícia de agora. Baldes e bacias aparam chuva no Tribunal de Oliveira do Hospital. Notícia de agora. Também é-vos indiferente e não respondeu a isso, nem fez perguntas sobre isso. Caos na saúde interna doentes nos corredores. A senhora deputada fez uma pergunta sobre isso? Não fez. Devia ter feito. Maternidades sem médicos fecham portas a grávidas. Ó, senhora deputada, não lhe choca isso? Porquê é que não fez uma pergunta sobre isso que eu tinha-lhe respondido? Tinha respondido que é por incompetência do Partido Socialista e do seu governo que o problema não está resolvido. Mas mais, senhora deputada, vítimas da AVC têm de percorrer 168 km para chegar ao hospital e mais de 32 mil alunos continuam sem pelo menos um professor. Senhora deputada, é esta a realidade que nós vimos aqui denunciar. Veja as propostas que o PSD apresentou e ficará esclarecida quanto à nossa posição. Obrigado.